Olá para você que nos acompanha aqui no Bahia Notícias, no YouTube e também no nosso site. Eu sou Leonardo Almeida, repórter da Home, setorista da Assembleia Legislativa da Bahia. Hoje estamos recebendo uma convidada ilustre, a deputada estadual Olívia Santana, filiada do PCdoB. Quero agradecer pela presença aqui em nossos estúdios, Olívia. Obrigada a você que fez o convite, né? Aliás, essa casa está sempre aberta, né? Bahia Notícias é um espaço de democracia, isso é muito importante. Deputada, para começar, um assunto que foi mais recente, né? O Departamento de Educação da UNEB fez o lançamento do curso de quilombolas na instituição. Como é que foi esse lançamento, a senhora que esteve presente lá? Então, eu estive participando agora, né, da abertura do curso de licenciatura para comunidades quilombolas de Salvador e região metropolitana. É a primeira turma desse curso, que é através da plataforma Freire, portanto, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia com o governo federal, com o MEC, né, através da SECADI. E foi muito emocionante, porque eu vi lá aquele bando de mulheres, aquele grupo assim animado para cima, e me remeteu também ao fato, como muitas eram de Ilha de Maré, lembrei que em 2005, quando eu fui secretária de Educação, eu fiz o reconhecimento da comunidade de Ilha de Maré como quilombola. Na verdade, eu reivindiquei do MEC este reconhecimento, o MEC reconheceu, a gente conseguiu um valor diferenciado para a merenda escolar, deu um incremento para a nossa merenda escolar, e hoje foi muito emocionante ver aquelas mulheres, não é, fazendo formação como professoras. Muito importante. Falando um pouquinho de educação ainda, nós tivemos a efetivação de Rovena Brito à frente da Secretaria de Educação do Estado, substituindo a Adélia Pinheiro. Uhum. Como que a senhora avalia essa gestão da secretária de Educação, Rovena? Ela tem tido um bom diálogo com os deputados da Assembleia, ela tem tido um bom trabalho à frente da pasta? Então, eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos. Claro, nós somos da base do governo, sempre tive uma boa relação com diversos secretários que passaram pela pasta, mas eu quero destacar que a Rovena Brito, ela tem um dinamismo, uma personalidade muito própria e uma capacidade de diálogo. E ela também é muito objetiva, o que ela pode, ela assume, o que ela não pode, ela também já deixa, né, nítido que aquilo não é possível, que dá para fazer um esforço para realizar, ela se compromete. Então, eu gosto muito do estilo Rovena de trabalhar, ela tem acompanhado bem o ritmo frenético do governador Jerônimo, são muitas, inúmeras as entregas. Eu acho que a rede escolar da Bahia, o Parque Escolar da Bahia, está passando por uma verdadeira revolução estrutural, não é? Essas escolas de tempo integral são grandes equipamentos com quadra, com refeitório, algumas têm piscina, então teatro, que é muito importante, ter um espaço para a arte, para a cultura, não é? E também espaço para o esporte é fundamental, e a gente está vendo esses complexos escolares sendo entregues um atrás do outro. Começa com Rui Costa, mas o Jerônimo não deixou a peteca cair e tem feito grandes entregas na área de educação. Ainda falando nesse campo de educação, o presidente Lula, ele sancionou a lei da proibição dos celulares nas escolas. E também na Assembleia, esta semana, a gente teve um projeto de indicação, salvo engano, de Euclides Fernandes, solicitando a adequação dessa medida aqui nas escolas estaduais. Queria saber da senhora, enquanto presidente da Comissão de Educação e também como professora, né, formada em Pedagogia, qual é que é a sua opinião em relação a essa proibição dos celulares nas escolas? Então, a lei é nacional, a lei regulamentada, uma vez estabelecida, é para todo o sistema de educação do Brasil, né? Então, e a minha opinião, eu sou a favor, porque, veja, o uso do celular
não foi proibido 100%. O celular pode ser usado para atividades pedagógicas. Isso é muito importante destacar, porque a lei ajuda o professor. Não dá para você estar dando a aula e o menino, a menina está ali no celular, cuidando de um outro universo. A tecnologia revolucionou as nossas vidas. O celular virou uma extensão do corpo quase, não é? Então, é muito importante ter uma lei que possa disciplinar o uso do celular no ambiente escolar. Então, o que a lei traz é uma proibição, com a exceção de, para atividades pedagógicas, algo que seja combinado com o professor passou um trabalho de equipe, precisa usar o celular para fazer uma pesquisa, pegar uma informação, e o professor pactua que, naquele momento, o celular poderá ser usado. Mas quando a professora está no quadro, está explanando um determinado assunto, é fundamental que a sala concentre naquela aula que está sendo dada. E estava acontecendo muitos conflitos exatamente por conta de que muitas vezes o professor fala, o aluno não obedece, não ouve. Com uma instituição legal, eu acho que vai ajudar. Agora, falando um pouco dos trabalhos da Assembleia, qual a expectativa da senhora em relação a esse ano, né? Que ano que vem é a eleição, acho que os deputados ficam mais focados na reeleição, então, para ir para Brasília. Qual a expectativa da senhora em relação aos trabalhos da Assembleia esse ano? A expectativa é que a gente possa seguir fazendo entregas, voltando projetos, mas não só projetos do Executivo. É importante ter projetos do Legislativo. Foi uma pauta, né, no ano passado, voltar mais projetos de autoria dos deputados. Eu sempre debato muito esse assunto, reivindico muito a possibilidade de os deputados apresentarem seus projetos. Veja, eu sou autora da lei que instituiu a política do absorvente na política estadual de saúde da mulher. Isso possibilitou que o governo hoje possa colocar absorvente nas escolas. É uma lei super bem-vinda que deu certo, a lei do absorvente, da dignidade menstrual. E o governo tem valorizado essas iniciativas que vêm da gente, né? Também aquela lei que, para alguns, diziam, mas para que fazer uma lei assim? Mas que deu resultado, que eliminou as pistolas de jato d'água do carnaval, depois daquele ápice da humilhação, foi aquela mulher numa roda e os componentes do Muquiranas molhando ela. E eu fiz a lei foi aprovada, diziam que era inaplicável, e a gente mostrou o contrário. É até uma pergunta, né? Ela foi bem aplicada no ano passado? Foi o primeiro ano com essa lei? Foi o primeiro ano da lei. A polícia, o doutor Maurício, né? Marcelo Werner, desculpe. Marcelo Werner, ele botou todas as equipes, né, para recolher, mas somente a repercussão da existência da lei já ajudou que uma parcela muito grande já não fosse para a avenida com aquelas pistolas. E as pistolas foram recolhidas. E isso deu ao circuito do Campo Grande uma situação de maior dignidade para mulheres, pessoas LGBTs, não é, que eram sistematicamente agredidas com aquele instrumento que não era de brincadeira, não é? É a diversão de uns, a partir da humilhação de outras pessoas. Então, isso não era possível. Então, são exemplos de iniciativas legais que nós temos e outras tantas que precisam ser efetivadas, garantidas, né, no direito do deputado de realizar. A gente fez agora a lei da capoeira nas escolas, né, que é muito importante. Gente, tem instituições escolares que contratam capoeiristas como servente de escola, entendeu? Serviços gerais.
A gente quer que o capoeirista entre pela porta da frente na condição de professor de capoeira, de mestre de capoeira, porque a capoeira é um símbolo da nossa cultura, tombada nacionalmente, não é? Nós temos esse patrimônio cultural que não pode ficar sendo tratado de maneira à margem do processo educacional. Então, eu tenho muito orgulho de ter criado essa lei e foi aprovada, e o governador Jerônimo também estabeleceu, junto com a secretária Rovena, um programa estadual capoeira nas escolas, né? Então, o deputado foi eleito pelo povo, existe para dar sua contribuição também legislando. E qual será o principal foco da Assembleia esse ano? Ou do seu mandato? O foco do meu mandato é educação, ciência e tecnologia. Fui relatora da lei que a gente conquistou na Bahia, da popularização da ciência. A ciência precisa parar de ser vista como algo distante da vida das pessoas. Hoje, na rede estadual de ensino, nós temos diversos grupos de jovens inventando coisas, não é? Equipamentos, produzindo medicamentos, jovens que produziram uma pomada cicatrizante, não é? Com uma combinação de ervas. E aquilo é patenteado, pode ser patenteado, e é uma conquista da ciência baiana, da iniciação científica na escola básica. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido a relatora desta lei, e o foco será educação, cultura, ciência e tecnologia e, claro, os movimentos sociais. Serviços públicos envolvem movimento sindical, então a nossa comissão sempre esteve de portas abertas, dialogando, às vezes o pau quebra, não é? Porque o movimento sindical vai, pleiteia, e o governo muitas vezes não consegue atender, outras vezes sim, e a gente entra numa linha de mediação da relação entre os movimentos sociais e o governo do Estado da Bahia. Ontem, por exemplo, foi sancionada a lei, não é, que reajusta os vencimentos dos professores universitários e também, não é, a reestruturação da tabela de vencimentos e gratificações dos técnicos e técnicos universitários das 4 universidades estaduais. Eu tenho relação com todas elas, os reitores, e a gente tem feito esse trabalho, e é intenso, porque é a maior comissão que a Assembleia tem, não é fácil dar conta, mas a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana. Certo. Deputada, teremos a eleição da mesa diretora, dia 3 de fevereiro, e havia um grande imbróglio, né, envolvendo a primeira vice-presidência, o possível impedimento da recondução de Adolfo Menezes, que é quase uma unanimidade dentro da casa, né, o apoio a ele. Queria saber da senhora como é que está o clima dentro da base de Jerônimo, né, porque o PSD fez uma reunião, disse que havia costurado um acordo para mudar o regimento interno. Rosenberg, até então, tinha afirmado que não havia sido procurado para esse acordo, né? Ele teve uma reunião com Alan Sanches recentemente para poder debater esse texto, mas eu queria saber como é que está o clima dentro da base e se já foi discutido esse acordo de mudança do regimento interno para poder convocar as eleições em caso de impedimento de Adolfo Menezes. Olha só, as discussões estão acontecendo, até aqui há uma pactuação da base do governo, no sentido de continuar apoiando Adolfo Menezes. O Rosenberg vai para a vice, não é, presidência, e isso já está pacificado, né, na Assembleia. Dia 3 a gente retoma os trabalhos, haverá a eleição, e o acordo é que, se legalmente não tiver algum distúrbio legal, uma nova eleição será realizada, né? Será convocada. Então, eu não percebo que há uma situação de crise, porque, como houve nas últimas semanas muito diálogo também, né, para rearrumar
a base, eu acredito que a gente vai entrar em plenário com a situação mais resolvida. Existe chance do governo lançar o candidato à presidência Não. se tiver impedimento de Adolfo, enfim... Porque a questão agora está sendo Ângelo Filho, né? Caso Adolfo seja impedido, há uma conversa que Ângelo Filho pode ser o candidato à presidência, ou então Ivana Bastos, que é um nome muito forte também. Há alguma intenção, de repente, de lançar alguma candidatura da base do governo? Olha, as expectativas e as especulações, elas sempre vão existir. Mas eu não posso trabalhar com especulação, eu tenho que trabalhar com os fatos concretos, objetivos. Caso o que está pactuado é a reeleição de Adolfo Menezes como presidente da Assembleia. Se algo sair diferente, nós vamos reunir e vamos tomar a decisão. E essa decisão não será uma decisão minha ou de algum deputado individualmente. Por exemplo, você citou a deputada Ivana Bastos, que tem toda a condição de ser presidente da Assembleia. Foi a deputada mais votada entre todos nós deputados. Ela foi a número 1, né? Eu fui a 6ª. A gente teve um fenômeno na Assembleia, né? Uma coisa curiosa, porque nós tivemos mulheres muito bem votadas. Eu saí de 57 mil votos para 92 mil votos, 559. Ivana, ela teve mais de 118 mil votos. E então a gente veio para as cabeças, né? Você tem 2 mulheres entre os 10 deputados mais votados e a mulher no topo, né, daquela eleição. Entretanto, houve uma redução do número de mulheres eleitas. Nós caímos de 10 para 8 mulheres apenas. Eu até falei com o governador que eu penso que a Bahia, nós precisamos ter projetos para a eleição de 2026 que fortaleçam a presença das mulheres também na política. Nós temos mulheres muito boas, muito qualificadas, inteligentes, capazes, e nós estamos no século XXI, não é possível ficarmos encolhendo. A Bahia é um dos 9 estados onde houve um encolhimento de bancada feminina. Isso é grave e nós precisamos tratar, fortalecer essas lideranças, porque 2026 já está na porta e nós precisamos fazer esse enfrentamento. Como 2026 já está na porta, há também conversas que a senhora pode estar de malas prontas para se candidatar para Brasília, para a Câmara dos Deputados. Sim. Oficialmente, abertamente, isso ainda a senhora não deu nenhuma declaração nesse sentido, pelo menos eu não vi. Há a intenção de se candidatar a deputada federal nas eleições de 2026? De fato, você já está se mobilizando para fazer essa candidatura? Sim, sim. Nós estamos debatendo essa questão no PCdoB e há um apelo das minhas bases, né? Como eu disse, nós crescemos no nosso eleitorado e é muito legítimo que a gente pleiteie, sim, uma cadeira na Câmara Federal. É muito estranho um estado como a Bahia, um estado de maioria negra, não ter nenhuma mulher preta na bancada federal. É uma coisa esquisitíssima. Eu participo de fóruns nacionais e internacionais de mulheres na política e sempre há esse constrangimento das pessoas questionando por que a gente, nas nossas bancadas, não reflete a presença a nossa presença, a presença que nós temos na população baiana, não é? Então, eu estou muito disposta a assumir esse desafio, a dar esse passo e tenho contado com muitos apoios, né, de segmentos que estão conosco, que também contestam, questionam essa ausência de pessoas negras na Câmara dos Deputados, representando a nossa Bahia, e principalmente de mulheres pretas.
Mas né? a senhora já tem dialogado, de repente, com algumas prefeituras ou então com vereadores locais para poder Sim, se fortalecer? sim, nós estamos dando esses passos, né? Dialogando com as nossas bases, prefeituras, movimentos sociais, que eu tenho feito também essa discussão, e estamos tratando dentro do PCdoB. É muito importante esse debate interno no partido para garantir, assim, de uma vaga na chapa de candidatos a deputados federais do meu partido. A senhora foi a candidata mais votada em Salvador, Fui, da Assembleia? fui. Pronto, falando um pouco de Salvador também, a senhora, eu lembro que eu conversei com você antes das eleições de 24, e eu lembro de você falar de sua intenção também de se candidatar à Prefeitura de Salvador, que seu nome estava posto. Tivemos a candidatura de Geraldo Júnior, acabou ficando em terceiro lugar, atrás de Kleber Rosa, e houve uma discussão muito grande sobre quem seria a representação da esquerda nas eleições aqui de Salvador. Podemos considerar que a candidatura de Geraldo Júnior foi um erro por não conseguir representar de repente essa esquerda, né, que acabou migrando para os votos de Kleber Rosa? Foi talvez um erro de rota, de cálculo? Olha, às vezes as apostas são feitas, mas é preciso combinar com o povo, né? Ouvir mais os segmentos que tradicionalmente acompanham as forças de esquerda, né? Então, a gente vem de uma trajetória, e claro que a gente faz alianças, tenho muito respeito a Geraldo Júnior, não é? E a todas as forças, não é, que contribuem com essa experiência do governo de Jerônimo Rodrigues na Bahia, mas no que diz respeito à eleição em Salvador, nós tínhamos uma outra perspectiva. Eu, inclusive, participei, fui pré-candidata, nós fomos até onde foi possível ir, travamos esse debate de que era necessário termos um nome mais à esquerda para a cidade, para que a gente tivesse uma nitidez maior de projetos em confronto na disputa de Salvador. Então, você tem Bruno Reis na prefeitura e você precisava ter uma candidatura mais à esquerda, fazendo debate de modelo de cidade. E, nesse sentido, você tem que ter nomes mais enraizados com esse voto tradicional que as forças de esquerda têm na capital baiana. Nós chegamos sempre a 30% ou a mais que isso, né? Em média, nós temos cerca de 30% de uma população que se identifica conosco. Então, seria muito importante uma aposta mais nessa direção. Mas essa não foi a interpretação dessa cúpula maior das grandes lideranças do nosso projeto, que acompanha o governador. E não sei se já havia um acordo com o Geraldo, quando ele veio para a base, para que ele fosse o candidato. Eu acho que isso ficou mais transparente, que parece que foi exatamente algo assim. E aí foi Geraldo o candidato apresentado. E o resto da história, todos nós sabemos qual foi, né? Nós tivemos um refluxo muito forte da nossa base eleitoral, que não acompanhou o projeto, né? E o resultado é você ter uma candidatura da segunda maior força política do campo, né, na capital baiana, que acabou em terceiro lugar. Né? E a redução também na Câmara de Vereadores. E a redução, é claro, porque a chapa proporcional ela é muito estimulada pela chapa majoritária. Então, se você tem uma candidatura mais competitiva, que puxe esse eleitorado, é óbvio que a tendência é
também vi mais votos para as candidaturas proporcionais de vereadoras e vereadores. E a gente amargou um resultado muito ruim, né? Mas, enfim, nosso voto existe, ele migrou, que eu acredito que foi temporariamente, mas é fazer luta, fazer trabalho, né? Trabalhar nas nossas bases, ter esse respeito a esse segmento mais à esquerda que existe na capital baiana, que busca projetos que esse segmento se identifique mais na discussão sobre a cidade, desemprego, condições de saúde, de educação, né, de oportunidades que a cidade precisa gerar para o seu povo. E eu acho que nós precisamos aprender com as lições que vieram das urnas. E o que pode ser feito de diferente para as próximas eleições municipais? Qual é a lição que a base tira da eleição de 24 para a eleição de 28? Eu acho que a lição que nós podemos tirar é que é preciso ouvir mais, não é? E termos uma conexão maior com um projeto mais à esquerda para a cidade. Ter um projeto nucleado pela esquerda não significa ser estreito. Não significa que a gente não vá dialogar com outras forças políticas. Mas a cabeça de um projeto que as forças de esquerda devem apresentar para a cidade deve refletir essas próprias forças. Eu acho que a lição é muito explicitada, não é? E não é porque eu era um dos nomes, não era somente isso, não é? Existiam outros nomes, tinha Robson lá do PT, tem parlamentares, deputados que são, né? Eu aqui em Salvador me coloquei não como uma atitude individualizada. O PCdoB ofereceu o meu nome, considerando que política também é matemática. Eu tive 56 mil votos na cidade para deputada estadual. Eu fui a deputada mais votada, não só do campo da esquerda, mas entre todos os deputados estaduais. E para a federal, também ganhamos para quase todos. Somente o Léo Prates teve mais votos do que eu em Salvador, não é? Então, nós tínhamos, sim, legitimidade para nos apresentarmos um nome. E, além da causa negra antirracista, nós temos uma trajetória, um trabalho, uma experiência. E isso foi oferecido, mas não foi aceito, não é, naquele momento. E nós respeitamos, recuamos, não é? Nossa candidatura foi afastada em função da candidatura do Geraldo Júnior, não é? E, portanto, o que eu estou trazendo aqui é que é preciso considerar que a capital baiana, essa cidade com quase 3 milhões de habitantes, merece de nós uma maturação maior das nossas perspectivas enquanto projeto eleitoral para apresentar ao povo a cada eleição. Nós temos que ter uma grande responsabilidade com o nosso voto, com o nosso capital político em Salvador, não é? As forças de esquerda, de centro-esquerda, as forças democráticas, para que a gente possa apresentar algo que a população olhe, confie, acredite e se encante, não é? Então, eu acho que essa eleição deixou muitas lições. Teve um impacto muito grande financeiro na disputa eleitoral. As disputas eleitorais estão cada vez mais caras, não é? Nós temos que ter muita atenção também a isso. Agora, no caso do Kleber Rosa, por exemplo, foi uma campanha extremamente precária do ponto de vista econômico, mas uma campanha muito rica em ideias sobre a cidade, não é? Então, isso fez com que ele conseguisse falar para uma parcela da cidade que respondeu, se identificou com o
o projeto que ele trouxe, e por isso ele ficou em segundo lugar. E se tivesse uma estrutura maior aportada naquela candidatura, certamente ele iria mais longe. A senhora tem um sonho de ser prefeita de Salvador? É realmente uma intenção, um desejo? Olha, claro, eu sou uma mulher da política. E lógico que uma cidade como essa, a gente tem sim, a gente deseja, a gente tem sonho do que a gente poderia fazer se chegar à prefeitura. Mas, da mesma forma como eu tenho essa perspectiva hoje, não é uma perspectiva individualizada. Eu me sentiria absolutamente representada em uma outra mulher negra, outro homem negro, outra candidatura mais democrática. Eu tenho falado sobre mulheres negras e sobre homens negros, porque a gente tem que quebrar esse tabu, né? Você vê nos Estados Unidos, houve um negro presidente da República, Nova York já teve um prefeito negro, o estado da Pensilvânia, a Geórgia, já foram governados por negros. Por que aqui, uma cidade de 80% de negros, uma pessoa preta não pode sentar naquele palácio Tomé de Souza? Isso é uma coisa completamente inaceitável. Nós não podemos nos habituar a isso. A gente vivencia essa realidade, mas é uma realidade que não deve ser legitimada. Nós não podemos naturalizar o que não é natural. Salvador, embora seja uma capital com 80% da sua população negra, ela é marcada por um racismo atroz. E nós precisamos não só pensar sobre isso, mas mover estratégias políticas que desmantelem esse racismo estrutural, que possibilite que pessoas negras, inteligências negras, também possam chegar e dar a sua contribuição para o destino da capital baiana, para o estado da Bahia. O Jerônimo chegou, é muito importante a presença de alguém como ele neste lugar, e nós precisamos quebrar esse jejum, quebrar esse tabu em Salvador. Eu quero agradecer a presença do deputado aqui conosco, sempre um prazer conversar com a senhora. E aí ficamos com as portas sempre abertas aqui, quando quiser visitar a gente de novo, tomar um café e conversar também. Sempre. Muito obrigada, eu com certeza virei aqui outras vezes, porque é sempre bom bater esse papo tranquilo. Política é algo que a gente precisa ter muita atenção, principalmente com o que está acontecendo no mundo, as repercussões, não é? Esse crescimento da extrema-direita. Nós precisamos parar para sentar, respirar e conversar, como estamos fazendo aqui. Pronto. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima, pessoal.